Existem lugares no mundo onde o tempo parece falhar, onde pessoas entram, mas nunca mais são vistas. Em 1997, um homem chamado Henrique Martínez entrou em um desses lugares e jamais voltou. Esse é um dos mistérios mais inexplicáveis e assustadores do final do século XX. Um caso que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a nossa percepção da realidade. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de Henrique Martínez e no enigma do lugar que, segundo dizem, o engoliu para sempre. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga os lugares abandonados deste mundo. Para entender o que aconteceu, primeiro precisamos saber quem era Henrique Martínez. Ele não era um aventureiro imprudente ou alguém que buscava perigo sem motivo. Henrique era um homem comum, de 34 anos. Um fotógrafo amador com uma paixão profunda e quase obsessiva por lugares esquecidos pelo tempo. Ruínas antigas, vilarejos abandonados, florestas intocadas. Era nesses cenários que ele se sentia mais vivo. Amigos e familiares o descreviam como uma pessoa quieta, observadora e extremamente curiosa. Para ele, cada parede rachada, cada objeto enferrujado, contava uma história. Henrique acreditava firmemente que certos locais guardavam memórias do passado, ecos de eventos e pessoas que ali viveram. Sua câmera não era apenas uma ferramenta para tirar fotos. Era um meio de capturar a alma desses lugares. Essa curiosidade, essa vontade de desvendar segredos que ninguém mais via, era a força que o movia. Infelizmente, foi essa mesma curiosidade que o levou ao seu destino final, um lugar de onde não haveria retorno. O palco desse mistério é tão importante quanto o próprio protagonista. O local para onde Henrique se dirigiu em sua última expedição não tinha um nome oficial nos mapas. Entre os poucos moradores da região rural e isolada onde ficava, ele era conhecido por um nome que já causava arrepios: o Vale do Silêncio. Por gerações, as pessoas contavam histórias sobre aquele vale e evitavam a todo custo se aproximar dele. Os relatos eram consistentes e perturbadores. Diziam que, ao entrar no vale, o mundo como o conhecemos começava a se desfazer. Bússolas giravam descontroladamente, tornando a navegação impossível. Aparelhos eletrônicos simplesmente paravam de funcionar. Os animais, com seu instinto apurado, se recusavam a cruzar a fronteira invisível que demarcava a entrada do vale. Caçadores experientes afirmavam que lá dentro não se ouvia o som de pássaros, insetos ou qualquer forma de vida selvagem, apenas um silêncio pesado, opressor. Mas o mais assustador eram as histórias de vozes, sussurros que pareciam vir de lugar nenhum, chamando nomes de pessoas que não estavam lá. Havia também lendas antigas sobre desaparecimentos, viajantes e pastores que entraram no Vale do Silêncio e nunca mais foram encontrados. Para alguns, o lugar era amaldiçoado. Para outros, algo muito mais complexo e aterrorizante. Um portal para outro lugar, ou talvez para outro tempo. Foi para esse epicentro de lendas e medo que Henrique Martínez decidiu ir. Em uma manhã fria e nublada de 1997, ele se preparou para o que chamou de fazer algumas fotos importantes. Ele não fez alarde. Avisou apenas uma pessoa próxima, um amigo, sobre seu plano de explorar a área conhecida como o Vale do Silêncio. Sua bagagem era mínima, típica de quem planejava uma expedição curta, de apenas um dia. Ele levava sua fiel câmera fotográfica, uma mochila leve com água e alguns mantimentos, e um pequeno gravador de fita portátil que ele costumava usar para registrar suas impressões e pensamentos enquanto fotografava. A última vez que Henrique foi visto, ele estava sozinho, caminhando com passos firmes pela estrada de terra que levava diretamente à entrada do vale. O céu cinzento
parecia um presságio do que estava por vir. Ele entrou no Vale do Silêncio e nunca mais voltou. Quando Henrique não retornou ao anoitecer, seu amigo ficou preocupado. No dia seguinte, a preocupação virou alarme. As autoridades foram notificadas e as buscas começaram. Equipes de resgate, voluntários e policiais adentraram o temido Vale do Silêncio, esperando encontrar um fotógrafo perdido ou, na pior das hipóteses, ferido. O que encontraram, no entanto, foi muito mais perturbador. A alguns quilômetros da entrada do vale, perto de um riacho seco, estava a mochila de Henrique, intacta. Dentro, sua garrafa de água, sua comida, tudo como se ele tivesse acabado de deixá-la ali para dar uma volta. Ao lado da mochila estava sua câmera. Surpreendentemente, ela ainda tinha bateria e funcionava perfeitamente. Foi ao revelar o filme que o mistério começou a tomar uma forma concreta e assustadora. As primeiras fotos eram normais. Paisagens do vale, árvores antigas rochas cobertas de musgo. Mas à medida que avançavam, as imagens se tornavam cada vez mais estranhas. Havia fotos de árvores com troncos e galhos distorcidos, como se estivessem se contorcendo em movimento. Outras imagens mostravam sombras humanoides projetadas no chão, mas sem ninguém ou nada que pudesse criá-las. A penúltima foto era um close-up de uma formação rochosa estranha, quase como um altar. E a última imagem era apenas um borrão caótico e escuro, como se algo tivesse avançado repentinamente em direção à lente, ou como se a câmera tivesse caído enquanto ainda registrava a cena. Mas a descoberta mais arrepiante veio do gravador de fita. A maior parte da gravação era apenas o som ambiente, do silêncio do vale e os passos de Henrique. Mas, em meio a um longo trecho de estática, uma voz clara e ofegante podia ser ouvida. Era a voz de Henrique, e ele dizia apenas uma frase que ecoa até hoje na mente de quem investiga o caso. Aqui. Algo não quer que eu saia. Depois dessas palavras, a gravação é abruptamente cortada. Apenas silêncio. Com essas descobertas macabras, as buscas se intensificaram. Cães farejadores foram levados ao local onde a mochila foi encontrada, mas o comportamento dos animais era inexplicável. Eles latiam, se arrepiavam e se recusavam a seguir qualquer trilha, como se o rastro de Henrique simplesmente desaparecesse no ar. As equipes de busca enfrentaram seus próprios desafios. Vários voluntários e até policiais experientes relataram sentir uma desorientação súbita, uma forte pressão no peito e a sensação constante e angustiante de estarem sendo observados por algo que não conseguiam ver. Equipamentos de comunicação falhavam sem explicação, e bússolas, como diziam as lendas, se tornavam inúteis. Por semanas, eles vasculharam cada centímetro daquele vale, mas não encontraram absolutamente nenhum outro vestígio de Henrique Martínez. Nenhum pedaço de roupa, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. Era como se ele tivesse se desintegrado. Diante da falta total de pistas e das dificuldades inexplicáveis enfrentadas pelas equipes, as buscas foram oficialmente encerradas. Henrique Martínez foi declarado como desaparecido, presumivelmente morto. Mas para muitos, a história estava longe de terminar. A ausência de um corpo e a natureza bizarra das evidências deixadas para trás abriram as portas para uma avalanche de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. A primeira, e talvez a mais popular entre os entusiastas do paranormal, é a de que o Vale do Silêncio é um local de intensa atividade sobrenatural, um ponto de convergência de energias, um vórtice que de alguma forma reteve Henrique. A frase gravada por ele, "Algo não quer que eu saia", alimenta diretamente essa teoria. Seria uma entidade, um espírito guardião do vale que o aprisionou? Outra teoria fascinante
é a de uma fenda temporal. Alguns físicos teóricos e especuladores sugerem que certos lugares na Terra podem ter anomalias no tecido do espaço-tempo. Henrique poderia, sem saber, ter atravessado uma dessas fendas, sendo transportado para o passado ou para o futuro, ou talvez para uma dimensão paralela. Isso explicaria seu desaparecimento instantâneo e a falta de rastros. Há também a explicação psicológica. A teoria da ilusão coletiva ou alucinação extrema sugere que o vale, talvez por gases naturais, campos magnéticos incomuns ou infrassons, afete a mente humana de forma profunda, causando desorientação severa, paranoia e alucinações vívidas. Henrique poderia ter, simplesmente, se perdido em um estado de confusão mental e sucumbido aos elementos, em um local onde seu corpo nunca foi encontrado. E claro, existe a teoria mais simples e ao mesmo tempo mais assustadora, a de que há algo no vale, uma presença, uma criatura ou um fenômeno ainda desconhecido pela ciência, que protege seu território e é responsável pelos desaparecimentos. Nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada, deixando o destino de Henrique Martínez mergulhado em um abismo de especulação. Hoje, mais de 2 décadas depois, o caso de Henrique Martínez continua a ser um dos maiores mistérios não solucionados de desaparecimento. Seu nome é uma constante em fóruns da internet, documentários sobre o paranormal e livros sobre lugares misteriosos. Ele se tornou um símbolo da linha tênue que separa a curiosidade da tragédia. E o Vale do Silêncio continua lá, isolado, temido e respeitado. As autoridades locais desaconselham fortemente qualquer pessoa a entrar na área. Os moradores da região mantêm distância, perpetuando as histórias que seus avós contavam. Eles dizem que, em dias de neblina espessa, quando o silêncio do vale se torna ainda mais profundo, às vezes é possível ouvir um som fraco e distante ecoando entre as árvores. O som inconfundível do clique de uma câmera fotográfica disparando sem cessar. Mesmo não havendo ninguém lá. Talvez existam mesmo lugares que não foram feitos para serem explorados. Portas que nunca deveriam ser abertas. E talvez Henrique Martínez, em sua busca por capturar as memórias do passado, tenha se tornado ele mesmo uma memória, um eco fantasma, preso para sempre no silêncio daquele vale. O que você acha que aconteceu com ele? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este.